Nós temos intensificado nos últimos 6 meses, nós temos feito várias operações buscando garantir a retomada da regularidade por parte desses profissionais que insistem em trabalhar de maneira irregular. Foram feitas tranquilamente mais de 10 ou 12 operações, que resultaram na prisão de algumas pessoas que estavam explorando a atividade de maneira irregular e na apreensão de diversos maquinários também estavam empregados nessas atividades. O fato é que a comunidade local ela precisa compreender o tamanho da repercussão negativa que esse tipo de fato ele tem causado no cenário nacional e até mundial, que vai atrair sempre os olhares das fiscalizações para dentro aqui da comunidade de Peixoto. Isso vai causar um prejuízo social gigantesco em razão dessas práticas irregulares. As imagens retratam de forma contundente e notória áreas degradadas às margens do rio. Nessa, por exemplo, o local exato onde o rejeito invade o rio Peixoto. Muitos desses garimpos são reincidentes no crime ambiental, chegando a ter por uma ou mais vezes as máquinas e equipamentos apreendidos. Acontece que essa teimosia tem justificativas. Olha, nós estamos, em razão do preço do ouro, tem atraído muito a atenção por parte dessas pessoas. Elas têm assumido um risco muito grande quando ela coloca o maquinário dela naquela situação e sabendo que ela está disposta a perder. Então, por isso, eles têm ficado cada vez mais agressivos, né, na realização dessas atividades e têm rompido alguns limites que até então eram respeitados. E o resultado nós estamos vendo agora com essa poluição evidente nas águas do rio Peixoto, que tem gerado toda essa repercussão. O fato é que nós vamos continuar fiscalizando, continuar encabeçando operações, trazendo equipes de fora para dentro de Peixoto, e nós vamos continuar atacando essas pessoas que realizam a atividade mineral de maneira irregular. Para conter esses avanços, o Ministério Público prevê medidas mais enérgicas, como, por exemplo, a destruição de equipamentos. Nós temos tentado, dentro de um limite de tolerância, realizarmos a transferência de todo esse maquinário e é uma logística gigantesca para conseguir fazer essa remoção desse maquinário para o pátio. O fato é que se nós continuarmos observando essa agressividade em relação ao garimpo, sem respeitar a área de preservação permanente, afetando o rio Peixoto, que é o rio que abastece 36 mil pessoas que dependem dele, nós vamos começar a exigir por parte do Poder Executivo, por parte do Governo do Estado, a adoção de medidas o mais enérgicas, que vão desaguar provavelmente na destruição de equipamentos. E para quem não respeitar os limites, fica um alerta. Olha, o fato é que a pessoa, quando ela recebe a licença, ela recebe uma série de regras que o Estado impõe para que ela exerça a atividade dela de maneira regular. O que as pessoas têm feito? Ela tem um pedaço, uma licença para executar determinada atividade num certo espaço e ele, além de não cumprir todas as regras que deveriam ser observadas dentro daquele espaço, ele acaba extrapolando os limites da licença. A pessoa que extrapola os limites da licença e aquela pessoa que não tem nenhuma licença, elas estão incorrendo na mesma prática irregular, ambas vão ser atuadas e ambos vão responder processo crime por razão dos fatos. Nós percebemos aí, nas imagens aéreas, fotos, o impacto dessa atividade na nossa região. Como que fica a situação com relação ao passivo ambiental, que não é praticado? O grande problema dessas infrações que têm sido cometidas no local são as identificações dos proprietários, porque boa parte daqueles lotes que estão ali nos travessões do Distrito de União, eles são posse, então não existem documentos que sejam de domínio público indicando a propriedade ali, quem sejam os reais titulares daquele espaço. Então isso complica um pouco a nossa atividade, porque nós identificamos o dano, nós levantamos aquele prejuízo e nós não temos, de certa forma, instrumentos para conseguir identificar, provar que o responsável foi A ou foi B. Isso, de certa forma, toma um pouco mais de tempo da nossa parte. O fato é que os prejuízos ambientais causados ali foram tamanhos que as entidades já estão acompanhando, vão ser feitas perícias nas próximas semanas lá naquele local. E com isso nós vamos tentar identificar os proprietários para cobrar deles os prejuízos que foram causados ao meio ambiente. Quais são as recomendações diante desses fatos aí? Importante citar que é bom que não apostem aí na ilegalidade. Olha, as pessoas que insistem nessa cultura de ilegalidade, de assumir o risco de trabalhar de maneira irregular,
ela assume uma possibilidade de um prejuízo gigantesco, inclusive tanto para a honra dela como para o próprio patrimônio, né? Porque nós vamos, em razão até da grande propagação disso em âmbito nacional, das imagens que foram divulgadas, colocando o Peixoto como um dos palcos de degradações ambientais significativas, nós vamos ter que, de certa forma, intensificar ainda mais as fiscalizações que já acontecem aqui. Nós vamos tentar trazer equipes de fora para continuar essa rotatividade nas equipes e manter a constância nas fiscalizações, e nós vamos dar prejuízo para aqueles que continuarem trabalhando de maneira irregular.